Olá, boa tarde. Hoje, acho que, se não me engano, 11º nosso episódio do nosso podcast Pod Saúde. Hoje vou fazer um podcast diferente. Vou entrevistar a mim mesmo. Sim, há algumas coisas que ficam guardadas na minha mente e que nós precisamos ter tempo para conversar com vocês. Eu queria falar sobre um tema que é muito importante, porque está fazendo com que a medicina que nós conhecemos hoje, pós-pandemia, tenha sido praticada de uma forma diferente antes da pandemia. Há uma nova medicina sendo praticada, com vários nomes, até com aspectos mercadológicos. Não estou falando aqui nem a favor, nem contra nada. Eu quero simplesmente deixá-los bem orientados. E aí aparecem nomes como medicina integrativa, medicina regenerativa, medicina de precisão. Ótimo! Mas a medicina tradicional, a medicina convencional, a medicina ayurveda, a medicina chinesa, todas continuam. O que importa não é quem passa simplesmente o conhecimento, mas é quem está por trás do conhecimento verdadeiro, que faz a medicina com amor, e isso é que é importante. E aí, a figura do médico é uma coisa que transcende a ciência. A medicina é uma ciência, mas que necessita da prática com arte, humanidade, respeito e empatia. Então, nós temos algumas coisas a comentar com vocês. Não vai aqui crítica a ninguém, não falamos de política, falamos do que está acontecendo para que os nossos seguidores possam ter uma melhor saúde. A pergunta que se faz necessária nesse momento é perguntar para você como você se sente após a pandemia. Como é que é o seu real estado de saúde? Você se sente do mesmo jeito que se sentia antes da pandemia? Pense nisso. Porque algumas coisas estão vindo à tona e nós estamos ficando, assim, um pouco apreensivos, nós médicos. Por quê? Aparecem pessoas com sintomas variadíssimos, com a tal névoa cerebral, pessoas que ficaram mais esquecidas, pessoas que apareceu hipertensão, diabetes, tudo pós-pandemia, câncer pós-pandemia. O que está acontecendo? Se nós formos olhar para as estatísticas, ainda não temos muitas, mas nós vínhamos, nos últimos 60 anos, 70 anos, decrescendo o número de pessoas portadoras de doenças cardiocirculatórias, infarto, derrame, AVC, trombose, embolia. Nós já estávamos observando um descenso, hipertensão arterial, estava tudo diminuindo. Doença renal crônica, discretamente, mas estava. E agora, o que aconteceu no pós-pandemia? Já nos Estados Unidos, já tem uma estatística em torno de 9,4%, quase 10% de aumento das doenças cardiocirculatórias. Há outras observações no mundo ainda, carecendo de, óbvios, novos estudos, mas dizendo que houve um aumento muito importante no número de vários tipos de câncer, chegando a 25% de aumento. Doenças que estavam numa tendência, a doença cardiocirculatória, com certeza, em decadência, descendo, devagar, mas descendo. O câncer está mais ou menos estabilizado e agora aumentou. As pessoas
mais obesas, as pessoas ficaram com medo de consultar, ir a hospitais, as pessoas perderam acompanhamento, fazendo tratamento, perderam o acompanhamento dos médicos porque deixaram de visitar médicos, ficaram afastadas. As pessoas não fizeram mais a tal da medicina preventiva, importante para prever complicações, deixaram de fazer exames. Tudo isso pode estar relacionado ao aumento dessas doenças cardiocirculatórias, câncer. Ansiedade virou doença física. Interessante, né? O Brasil já é um país muito ansioso. Nós, brasileiros, somos extremamente ansiosos. Mas agora a ansiedade dá problema de intestino, dá problema de sono, aumenta a pressão arterial. Nossa, como nós estamos preocupados com as coisas que nos cercam. Outras coisas mais também podem estar relacionadas a isso, mas como não temos ainda trabalhos científicos robustos, melhor a gente aguardar para falar delas. A famosa Covid longa, pessoas que têm sintomas relacionados à Covid, que não saiu do corpo dela, né? Porque nós temos a Covid aguda, a doença aguda é uma doença que dura 5, 7, 8, 10 dias e passa. É uma doença aguda. A Covid aguda, as pessoas tinham a Covid, ficavam boas e tchau e bênção, tudo em ordem. Mas agora tem pessoas, e já tinha há alguns anos, há 2 anos pelo menos, nós temos visto pessoas com Covid longa, que deixou sequelas, fraqueza, fadiga intensa, esquecimento, aparecimento de hipertensão, de infarto, de câncer. Essas pessoas, às vezes, ficam fazendo muitos exames, e falam para o médico, eu ando muito fatigada. O médico faz exames, e não detecta e não faz o diagnóstico de uma, por exemplo, Covid longa, que tem tratamento eficaz e que a pessoa pode ficar livre disso. Por quê? Você pode ter exames absolutamente normais e ter Covid longa. Isso é que é muito interessante. Não é pelos exames, muitas vezes, que o médico vai fazer o diagnóstico. Ele precisa ter na cabeça o diagnóstico. Ele já precisa pensar. O médico precisa imaginar que a Covid longa pode estar cursando dentro dessa pessoa. E os exames laboratoriais mais comuns não denotam a doença. E tem tratamento e a pessoa vai ficar boa. É isso que eu queria passar para vocês. Muitos sintomas e sinais não aparecem nos famosos exames laboratoriais. As pessoas ficam mudando de médico, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro. Por quê? Porque não encontram um diagnóstico. O médico não consegue fazer um diagnóstico. E muitas vezes estamos diante dessa famosa Covid longa. Olha, no mundo, infelizmente, houve uma separação dos médicos. Médicos que acreditam somente na famosa medicina baseada em evidências, que é maravilhoso. Mas, pasmem, dentre as práticas médicas, a medicina baseada em evidência tipo A, robusta, só existe em cerca de 10% de todas as práticas médicas. Portanto, não é, na grande maioria das vezes, na base da medicina baseada em evidências tipo A robusta que os médicos trabalham, porque precisam contar com a arte, com a observação, com a experiência, algumas coisas que vêm além da ciência, que é muito boa e precisa ser exercida, mas não podemos deixar de observar, de escutar o nosso paciente, de ir fundo, sabendo o que é que aconteceu com ele depois da pandemia, né? Como que começou, após o quê, tentar fazer uma causalidade entre as coisas que aconteceram e tratar esse paciente, para esse paciente ficar se sentindo bem novamente e ter uma vida para o futuro maravilhosa.
esse resgate da medicina é importante. Então, nós temos hoje que acreditar que a nossa observação, porque não tem trabalho científico ainda sério, robusto, com evidência A, não temos ainda. Temos pouquíssimos. Vamos ter no transcurso do tempo. Esses trabalhos demoram tempo porque precisam recrutar muitas pessoas. São trabalhos duplos cegos, randomizados. Isso é uma coisa séria, mas não temos ainda. Mas não podemos deixar de tratar os nossos pacientes. Então, temos que usar a inteligência, temos que usar a observação, a nossa experiência, escutar muito o paciente e, muitas vezes, com nutracêuticos, nós conseguimos controlar as situações. E muito bem, isso nós já temos alguma experiência e observamos a melhora dos nossos pacientes. Me lembro de um caso interessante de uma paciente que me procurou porque tinha zumbido no ouvido. E ela me disse que ela já tinha ido em 12 otorrinolaringologistas e todos falaram o que nós sabemos na medicina baseada em evidências, que zumbido tem muita dificuldade em curar. Pois bem, conversamos com a paciente, observamos algumas coisas e fizemos um tratamento muito sucinto, um tratamento de melhora das condições gerais da paciente. Pois vocês não imaginam que o zumbido melhorou? Ela melhorou em 80% o zumbido. Porque não tinha um diagnóstico firmado, só o zumbido, mas não tinha tratamento para o zumbido. O que nós olhamos essa paciente como um todo, e não só como o ouvido. Ela não é só ouvido, orelha, ouvido. Ela não é só ouvido. Ela é uma pessoa que pode ter, durante a Covid, durante a pandemia, ter ficado com algum processo inflamatório. E isso nós sabemos tratar. E isso nós temos remédios competentes para tratar. Não é um remédio anti-inflamatório que você toma, é um remédio anti-inflamatório antioxidante. Remédio que ajuda a melhorar o metabolismo intermediário, ajuda a melhorar a mitocôndria, a respiração celular, a usina da célula. Isso tudo está à disposição para aqueles médicos que têm a observação e que não esperam, que não podem, e dizem para o paciente que não podem fazer nada. Não, essa frase não pode ser dita. Sempre há alguma coisa para fazer. Porque a medicina, ela é uma medicina ciência, observação, experiência e espiritualidade. Se não há cura através da ciência, há cura através de uma fé aumentada, de uma fé firme e forte em Jesus Cristo, que cura tudo. E hoje nós temos explicações para essa fé na ciência quântica, que eu convido você a se interessar por isso, porque já existe uma versão nova de você que está me assistindo. É só você ir buscá-la. E essa busca dessa versão nova que existe de você, sem a doença que você porta, é feita através da ciência da física quântica. Eu acredito piamente que ela explica muito da fé que eu tenho em Jesus. E agora, nesses tempos de hoje, o que devemos fazer para ter mais saúde? Bom, primeiro, a coisa que eu mais recomendo para os meus pacientes é ter uma vida ativa. Olha só todas as dicas que eu digo para os meus pacientes e pratico comigo. Atividade física diária. Se puder ser diária, melhor. Se precisar de um dia na semana para descansar, tudo bem. Mas se puder ser diária, excelente. Qual o tipo de atividade física? O que você gostar. Mas você tem que fazer 1 hora por dia. Vai fazer musculação, vai fazer bicicleta, vai fazer caminhada na praia, vai fazer caminhada no parque, vai jogar vôlei, vai jogar futebol, vai jogar tênis,
vai nadar, vai subir escada, vai fazer o que você gosta, mas tem que fazer. Não existe nada melhor do que aumentar a nossa usina nuclear que nós temos dentro das nossas células, que são as mitocôndrias. E o exercício faz aumentar o número de usinas, e aí as nossas células respiram melhor, o câncer não vai aparecer em você, as doenças cardiocirculatórias vão ser controladas. Outra coisa hoje fundamental é o jejum intermitente. Jejum intermitente, acima de 14 a 16 horas, você começa a fazer uma autolimpeza de tudo que é ruim dentro das suas células. Quando você fica comendo demais a cada 3, 4 horas, você fica com um modo de armazenamento no seu organismo. Seu corpo funciona tentando digerir e armazenar tudo que você colocou para dentro. Quando você fica em jejum 14, 16 horas ou mais, você limpa, você entra em autofagia, você limpa células cancerosas, processos inflamatórios, riscos de doenças cardiovasculares. Isso é maravilhoso. Alimentação cetogênica, alimentação com menor quantidade de carboidratos possível. Isso é absolutamente fantástico. E, em quarto lugar, não pela colocação, mas em último, para você não deixar de fazer, é a espiritualidade. Buscar em você o Deus que existe dentro de você, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, se imagem e semelhança de Deus não é por esse jeito que nós somos, por essa fisionomia, por esse estereótipo, e sim, só imagem e semelhança de Deus quando praticamos o amor ou criamos. Então, se você pode você é imagem e semelhança de Deus no amor e na criação. Ame e crie dentro de você todas as condições necessárias para você ficar curado, sarado e ter uma vida eterna. E se você gostou desse episódio, a gente meditando um pouco sobre saúde e os problemas que ocorrem paralelos a ela, clique aqui, deixe seu comentário. Um grande abraço.